Amém. Graças e paz, igreja. Bom, pastor Edinaldo, como o pastor Edinaldo disse, né? Somos de Garanhuns. Na verdade, eu sou do Paraná. Minha esposa de Garanhuns, Pernambuco. E aprove o Senhor que Ele tinha uma grande obra na nossa vida. Mal sabíamos nós. E para a glória do Senhor, temos 2 filhos, Thales e Thomas, que são bênção do Senhor para nossas vidas e tratamento também. Bom, como o pastor disse, viemos de férias e como nós temos essa ligação, quando comunicamos que estaríamos aqui, aí o pastor Maurício leva a palavra. Eu falei assim: pastor, amém, o Senhor tem feito grandes coisas, mas se Ele me der uma palavra, eu vou levar, mas se não, eu vou só para aproveitar o tempo do Senhor. E creio que Ele nos deu uma palavra, nos deu algo para comunicar com vocês. E confesso que não é fácil, não é essa minha, digamos assim, uma zona de conforto que eu tenho. Pelo contrário, é um lugar muito difícil de se estar, porque falar da palavra do Senhor, falar do que Ele fez, do que Ele tem feito, do que Ele continua fazendo, é algo que requer, eu digo sempre, autoridade. Então fica muito difícil você falar, né, quando você acha que não, ainda tem muito a aprender, muito ao Senhor falar, muito a ouvir do Senhor ainda. Mas cremos que o Senhor tem nos colocado em algumas posições. E sim, nós temos dito sim ao Senhor a cada dia. Temos assumido algumas coisas que o Senhor tem colocado. E como eu disse, até estava comentando com o pastor, eu falei: pastor, talvez às vezes nós assumimos algumas coisas voluntariamente na igreja, mas a partir do momento que a gente falou sim, nós assumimos, parou de ser voluntário. Nós temos que fazer o melhor, porque é para o Senhor. Então eu não vou fazer se der para fazer, eu vou fazer. Eu não vou para a igreja se der para ir, eu tenho que ir. Mas isso nunca com um peso, mas sabendo que nós estamos fazendo para o Senhor. Então o Senhor nos colocou essa palavra, e eu queria que a igreja abrisse a Bíblia em 2 Crônicas, versículo 1, uma passagem bem conhecida de todos, mas com certeza o Senhor sempre nos fala algo diferente, nos fala algo que sempre acrescenta ao nosso coração. E aqueles irmãos que já encontraram sabem que vamos falar sobre Salomão. E quando falamos em Salomão, logo nos vem à mente o quê? Sabedoria. Meu Deus, sabedoria é algo que devemos pedir sempre ao Senhor. E Salomão soube como fazer isso. Vamos ler, eu vou utilizar essa que está aqui, e alguns tópicos eu vou utilizar a minha, tá certo? Amém? Podemos? Eu vou ler do 1 ao... Deixa eu confirmar... ao 13. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois o rei foi
toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Quiriate-Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de U, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai, Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque a tenda do encontro hoje é outra, Pai. Obrigado porque o Senhor está dentro de nós, pelo Espírito Santo que o Senhor mandou, Pai. E a Ele que recorremos todos os dias, a Ele que podemos ter um encontro todos os dias, Pai. Que o Senhor fale, Pai, tremendamente ao coração dos meus irmãos, meu Pai. Que o Senhor possa me usar, para que eu possa falar exatamente o que o Senhor quer. Me usa, Pai, e me ajude, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, irmãos, sabedoria, lembramos logo do homem mais sábio de todos, o rei Salomão. Mas quem foi Salomão? Salomão foi o terceiro filho, Salomão foi o terceiro e último rei do Reino Unido de Israel, segundo o rei Saul e o rei Davi. Ele era o filho de Davi e Batseba, ex-mulher de Urias. Salomão também reinou 40 anos, assim como seu pai. Salomão escreveu muitos provérbios e cânticos, completou muitos projetos de construção. Salomão também construiu uma frota de navios e adquiriu toneladas de ouro de Ofir. E o projeto mais importante de Salomão, eu acho que foi completar o templo judaico, de acordo com as instruções e a provisão de seu pai, Davi. Então Salomão, o Senhor prometeu a Davi, e ele assim se fez rei. E ele conquistou muitas coisas, pelo que o Senhor tinha prometido a ele. E nós vemos aqui, que logo no versículo 1 ele fala: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Salomão, ele sabia quem era por ele. Ele conhecia quem era por ele. E ele sabia quem podia contar todos os dias, que era o Senhor. Foi ele sim. Ele estabeleceu-se com firmeza. E o Senhor Deus era com ele. É o primeiro ponto que nós podemos aprender. Que ele sabia quem ele era no Senhor. Ele sabia quem estava com ele. Ele sabia quem servia.
e ele também sabia como servir. E sabe, irmãos, eu acho que hoje o Senhor tem nos dado autoridade em algumas coisas. Talvez a minha autoridade não seja exatamente de pregar, mas eu vou falar algumas coisas que o Senhor tem me dado. Nós temos lá todos os sábados pela manhã um culto de oração dos homens, e o Senhor me colocou naquele local. A princípio eu só queria buscar o Senhor. Então era o pastor Bosco, que hoje ele está na igreja de Palmeirina, da Ebenezer de Palmeirina, e eu fui para fortalecer, entendendo que sim, a oração é uma das coisas mais importantes quando devemos começar algo. Mas eu só queria buscar o Senhor. Era só esse meu intuito. E aí nós estávamos crescendo, alguns homens vindo, e aí o Senhor chamou o pastor Bosco para ir para aquele local. E aí quando chegou no tempo dele ir, estávamos numa reunião da igreja, da liderança da igreja. Aí eu falei assim: temos um problema. O pastor Bosco está indo para Palmeirina. Agora vocês pensaram na oração do sábado de manhã? Aí eu falei: por que, Maurício? Eu falei: sim, quem vai ficar no lugar do pastor Bosco? E aí quando eu falei isso, aí todo mundo olhou para mim. Você pergunta? Você ainda tem dúvida de quem vai ficar? E aí eu entendi. Tá bom, amém, Senhor. Então sou eu, tudo bem. Estarei naquele lugar, preparando um lugar para que outros cheguem. Se for ali meu lugar de sempre estar, ali estarei. Mas eu oro para que o Senhor mande outros que possam assumir esse lugar também. Entendo que esse é um lugar muito importante, onde tudo começa é na oração. Então ali o Senhor me colocou. E aí nós temos, assim como vocês tiveram ontem o culto de mulheres, nós temos o culto dos homens lá da igreja. E até então o pastor estava tendo algumas dificuldades e o Senhor incomodando. Só que eu sou um pouquinho teimoso. E o Senhor incomodava meu coração, eu dizia: não, eu não quero trabalhar mais. Não tem para quê. E o Senhor incomodava meu coração. Não, Maurício, o pastor precisa de ajuda. Eu falei: não, mas ele vai levantar outros. E aí passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto e nada. Sabe o que é? O quanto é difícil você ver ali o negócio acontecendo e precisando de ajuda e ninguém quer ajudar? Porque o Senhor já tinha me escolhido. Então ele não iria levantar outros enquanto ele não me levantasse. E eu, não quero. Normalmente é mais fácil ficarmos sentados. Pelo menos eu acho. Hoje, para eu pregar aqui, para eu poder passar a palavra para vocês, acho que faz no mínimo uns 2, 3 meses que o Senhor me deu essa palavra. E eu venho remoendo. Então para mim é muito difícil. Eu venho remoendo, o Senhor vem falando, vem remoendo. E aí, tá bom, Senhor, eu entendo. E assumimos também, de certa forma, o culto dos homens. E mais uma vez, eu tenho que fazer algumas coisas. Aquele tempo de oração que o Senhor me deu no sábado serve para a oração dos homens. E serve para o culto dos homens. É lá que eu peço: Senhor, é o Senhor que vai fazer naquele local. É o Senhor que vai trazer. Então é um posicionamento, nos levou a outro posicionamento. Mas pense, é só isso? Não. Ainda nós temos uma aula lá, como se fosse um curso na igreja que é chamado Mício, que é um Mício Global. E aí também me chamaram para dar aula. E eu também tenho muita dificuldade. Por quê? Porque eu não consigo simplesmente pegar uma apostila e dar uma aula simples. Eu preciso me preparar. E o tempo de preparação começa no sábado, começa no meu dia a dia, e eu vou preparando algo.
Mas sabe o bom de tudo isso? É que quando eu começo a me desesperar e ver que as coisas estão ficando difíceis, ou que eu não vou conseguir, aí eu paro e falo: Senhor, por que eu estou tentando fazer com as minhas forças? É o Senhor que tem que fazer. Então eu entendo e vem aquele alívio no meu coração. É o Senhor que tem que fazer, não sou eu. Então, como primeiro ponto é entender, sim, estabelecer-se com firmeza e saber que o Senhor está conosco. Como segundo ponto, ele em 2 Crônicas 1:5, ele fala: também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Consultaram o Senhor. Salomão sabia quem consultar. Ele sabia que o Senhor estava com ele, sabia que o Senhor era com ele, mas consultar o Senhor é muito importante. E para isso, como é que nós fazemos? Nós fazemos o nosso tempo de oração. Nós fazemos a partir de um posicionamento que o Senhor nos deu. E aí nós vamos para aquele local onde vamos consultar o Senhor. E como é que é esse tempo de consulta? É chegar e, Senhor, falar. Não. Aí nós estamos tentando mandar no Senhor. Consultar é realmente prostrar-se e dizer: Senhor, eu não sei para onde ir, eu não sei nem como fazer, e parar para ouvir. Vai parar um tempo, 2, 3, talvez ele vai demorar para falar. Mas se você parar para pensar, ele já está falando há muito tempo com você e você não entende. Muito tempo. Ele já vem falando. Ele já vem colocando essas coisas, como aconteceu comigo. Para eu assumir, para eu ajudar ali no culto dos homens, o Senhor já vinha falando. E eu preferia, não, vai levantar outro. Isso eu estou falando em questão da obra do Senhor, questão de estar na igreja, de fazer algo na igreja. Mas nós não precisamos estar na igreja para consultar o Senhor. Nós precisamos consultar o Senhor em todo o tempo. Essa viagem de hoje, ela foi programada em novembro do ano passado. E aí, nós temos um tempo de descanso, todos são merecedores de descanso. E aí, vamos. Nós planejamos isso daí, mas nós colocamos na mão do Senhor. E aí, igreja, nós tivemos grandes coisas acontecendo. Grandes coisas. Como eu estava num tempo que começou a cair as coisas assim. Eu tenho uma empresa, a empresa começou a cair, muito movimento, muito, caindo. Eu tinha 3 funcionários, tive que demitir 2, e eu estava dizendo: Senhor, é para eu fechar? O Senhor falou para eu fechar, eu não entendi. É tempo de fechar as portas? Não, eu não escutei isso do Senhor. Eu não escutei. Talvez até hoje Ele está falando, mandando eu fechar. Eu ainda não escutei, não. Ainda não escutei. Mas aí eu vou começar a entender o tempo. Então, a partir do momento eu vou ter que... Peguei as 2 pessoas que trabalhavam comigo, eu trabalho com informática. E aí dos 2 técnicos, eu sou técnico também. O Senhor veio e falou: olha, tem uma vaga de emprego em tal lugar. Aí eu peguei e falei assim: vou mandar um dos técnicos para concorrer a essa vaga. E aí mando um deles, vou mandar o currículo dos 2, e o Senhor sabe qual o Senhor vai chamar. Foram os 2. Aí eu falei: não,
os dois. Aí eu, tá certo. Então agora eu vou me mover de outra forma. Foram os dois, e ao mesmo tempo que eu dizia assim, mas Senhor, logo os dois? Podia ser um não agora e o outro depois. Não, foram os dois. E foi coisa assim de... Acho que não foi 15 dias. Eu não tinha nem o que fazer, assim. Eu não sabia nem como fazer isso. E aí não foi fácil. Não foi fácil. Mas quando eu tentava me desesperar, eu parava. Estava um monte de coisa para resolver. Eu parava e, Senhor, me acalma. Acalma o meu coração. O Senhor é dono de tudo, de todas as coisas. E aí é instantâneo. Quando eu entrego para Ele, Ele resolve. E aí começa a acontecer as coisas. Mudei de um lugar para o outro. Fiz a mudança quase sozinho. Essas pessoas que trabalhavam comigo até hoje vão lá me ajudar. Em gratidão. Teve um que trabalhou comigo 16 anos. 16 anos ele chegou. E no começo até ele se assustou. Assim, mas Maurício, 16 anos. Assim, esse casamento pode acabar. Esse pode. E ele foi, para a glória de Deus, está tudo bem, eles estão bem, continuam muito amigos, né? Eles são meus amigos e o Senhor tem feito coisas diferentes. Nesse sentido. Estou caminhando ainda. Começou a melhorar um pouco as coisas. Aí eu viria para cá. E teve hora que eu falei, mas como é que eu vou para lá e não vou deixar ninguém para fazer o serviço? E o Senhor disse, descanse. Simplesmente descanse. E aí fui e vim, deixei tudo lá. Está tudo lá. E eu estou descansando. Confesso a vocês que foi mais difícil preparar a palavra do que deixar lá. Porque aqui nós precisamos de autoridade para falar. E essas são as autoridades que o Senhor tem me dado. Às vezes nós tentamos, esperamos um profeta vir falar com a gente para dizer alguma coisa. Mas o Senhor já vem falando, olha, há muito tempo. Nós que não conseguimos entender ou ouvir. Ele já vem falando, já vem comunicando, já vem dando os indícios dele. Mas, como eu disse, eu sou muito difícil. Às vezes precisa vir falar. Aí eu falo, mas o Senhor já tinha falado isso. É porque é assim que funciona. Ele não vai colocar no seu coração ou algo para você que Ele já não tenha falado. Ou Ele já não tenha comunicado a você. E outra coisa, Ele não vai comunicar nada fora do que a palavra dEle. Então, primeiro, estabeleça-se com firmeza. E segundo, saiba quem consultar. Terceiro ponto. Saiba o que e como pedir. 2 Crônicas 1:9. Veja só a oração de Salomão. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Ele sabia como pedir ao Senhor. Ele sabia como falar com o Senhor. Ele lembrava das promessas do Senhor para ele. As promessas que foram do seu pai e foram para ele. E aí eu vou tocar num ponto que é o seguinte:
herança e legado. Herança é o que nós deixamos para os outros. Legado é o que deixamos nos outros. E eu lembrei hoje, na hora do louvor, eu lembrei do meu pai. Meu pai não é evangélico, mas é um exemplo de homem para mim. Uma vez a gente conversando, aí ele disse: meu filho, eu não tenho como deixar algo para você. Eu posso deixar algo para você. Eu posso deixar uma boa educação para você e um bom exemplo. E o meu pai é essa pessoa. E hoje eu lembro do que ele me disse. Então hoje, se eu tenho um caráter bom, é porque meu pai me deu. Ele me mostrou. Ele disse: filho, eu não posso te dar casas, carros, deixar dinheiro, mas o que eu posso eu te dou. E aí sim, ele é um exemplo. Glória a Deus por isso. Como eu disse, eu sou do Paraná. Meu pai passou um tempo com a gente. Antes da pandemia, voltou para casa com a minha mãe, mora com a minha mãe, né? Minha mãe faz 6 anos, amor, que nós não vemos ela, que eu não vejo minha mãe. 4 anos que eu não vejo minha mãe, e meu pai 2 anos praticamente. É fácil? Não é. Deixar a família, deixar todos, né? Mas são escolhas. Talvez se eu continuasse lá, que não era plano do Senhor, eu não estaria aqui hoje. Porque o Senhor sabia onde eu precisava estar. Ou talvez eu não estaria nem vivo hoje. Não sei. E aí, Salomão, quando ele fala assim, no versículo 10: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? E ele pede sabedoria e conhecimento. Eu sou um pouquinho chato, aí eu perguntei: mas rapaz, como é que Salomão, ele não tinha sabedoria ainda, essa sabedoria toda, como é que ele sabia que deveria pedir sabedoria e conhecimento? Às vezes eu faço umas perguntas que não tem nada a ver, mas para mim tem. Então onde é que ele tirou isso? E onde é que ele falou assim: rapaz, o Senhor chegou, ele fez lá os holocaustos, o Senhor, o que você quer? Se o Senhor chegasse e perguntasse a você: o que você quer? Talvez muitos iriam dizer: eu quero dinheiro, eu quero carro, eu quero saúde. Ele pediu sabedoria. E aí sabe por que eu lembrei do meu pai? Em Provérbios 4, fala assim: Provérbios 4, que é escrito por vou ler. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino.
quando eu era filho, em companhia do meu pai, ter o único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria e adquire o entendimento. Não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Era Davi falando para Salomão. Ele lembrou do que o pai dele tinha falado para ele. Tenha sabedoria e conhecimento. Então, na hora que o Senhor chegou a ele, ele lembrou do que o seu pai tinha dito. O que você pode ter? O que você quer? Ele sabia exatamente o que pedir. Em Provérbios 2 ele fala: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçareis a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como tesouro escondido e a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Salomão lembrou. Ele sabia. Ele era. E assim o Senhor o fez. Só que o Senhor não fez só isso. Fez muito mais. Mas sobre a sabedoria de Salomão, é impressionante. Quem já leu o livro de Crônicas, já viu. Eu fico lembrando só quanta sabedoria ele teve sobre aquelas duas mães, que uma perdeu o filho e a outra pegou o filho da outra. E aí ele, como sábio, como a sabedoria dele, falou: então é fácil, vamos partir no meio. E quando ele viu que a verdadeira mãe dizia: não, é melhor eu ficar sem meu filho do que partir ao meio, é a sabedoria que precisamos. É essa sabedoria que precisamos ter. É saber que às vezes vamos perder para ganhar. Às vezes vamos ter que dar um passo para trás para podermos avançar. Mas temos que ter sabedoria para isso. Mas só sabedoria? Não, precisamos ter entendimento. Por isso que ele falou, sabedoria e entendimento. Só sabedoria não, ele tem que entender como aquilo vai funcionar. Como aquilo deve ser feito. Talvez só a sabedoria não iria resolver para ele, mas a sabedoria e o entendimento sim. E na maioria das vezes a gente só lembra da sabedoria. E sabe de uma coisa? Quando nós adquirimos sabedorias, outras pessoas vão nos procurar para ouvir da sabedoria que aprendemos. E aí nós ganhamos autoridade. Nós ganhamos autoridade sobre coisas. Ganhamos autoridade, vou dar um exemplo. Estou de certa forma, caminhando com alguns homens. Talvez aquela posição que o Senhor me colocou. E aí tem coisas na minha vida que eu já passei com a minha esposa e nós vencemos. E aí os homens vêm e me procuram: Maurício, você não sabe o que está acontecendo. E esses dias eu gosto de andar de bicicleta. Amo andar de bicicleta. Amo acordar 4 horas da manhã e sair pedalar na chuva.
E no frio, que Garanhuns é frio. E vou. E o exercício físico é muito bom. Muito bom, gosto bastante. Mas eu gosto de ver a natureza. Eu gosto de contemplar o que o Senhor fez. Esse tempo agora, lá em Garanhuns, as casas são feitas de mofo. Tanto de mofo que tem. E tantas pessoas adoecendo. Meus filhos adoeceram acho que pelo menos 2 vezes cada um. Minha esposa já faz tempo que não tem saúde. Eu não tive nada ainda. Mas aí eu digo, é por causa dos exercícios que eu estou fazendo, porque, glória a Deus, porque eu entendi isso, mas é porque o Senhor me deu, sim, para eu poder cuidar deles, essa saúde. Então é entender. Ele me deu a sabedoria de poder pedalar, de poder andar, de ter saúde. E Ele me deu o entendimento que se eu não estou doente, eu posso cuidar deles. Então eu aplico o que o Senhor tem colocado. Mas no meio do pedal também, às vezes a gente está pedalando. E esse dia eu estava pedalando com um amigo, uma pessoa, Maurício, meu casamento está complicado. Isso é mesmo, meu irmão. Isso é. Porque minha esposa isso, minha esposa aquilo, minha esposa isso, minha esposa aquilo. Eita, meu irmão, está complicado mesmo. Está difícil. Eu entendo. Mas você sabe, né, meu irmão? Eu sou evangélico. Amém, irmão. E aí eu perguntei a ele assim: as suas premissas com o Senhor, como estão? O seu tempo com o Senhor, como é que está? A sua oração, tem orado com o Senhor? Tem lido a Bíblia? Vamos lá, tem ido à igreja, né? Vou de vez em quando. É porque a Bíblia, a oração, sabe como é? Meu tempo é muito corrido, você entenda. É difícil. Mas a palavra de Deus diz: busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Você buscou o Senhor, buscou a justiça dele, agora você pode falar da sua esposa. Não fez nada disso? Então vamos fazer primeiro. Você precisa de ajuda? Vamos pedalar juntos para isso. Busca o Senhor, ore, honre a sua esposa, ame a sua esposa. E aí, a submissão dela vai ser fácil para ela, porque ela vai amar uma pessoa que ama o Senhor, e nela vai ter segurança. Então, sim, tenho tido sabedoria para algumas coisas. Tenho. Vivo errando. Agora não errei ainda não. Mas há pouco tempo atrás, com certeza eu errei. Mas se eu errei, eu posso pedir perdão e posso voltar atrás para poder caminhar mais. Não é errado. Desculpa, mas infelizmente nós vivemos numa sociedade onde o homem é considerado o provedor de todas as coisas. Então o homem pode estar morrendo, o homem pode estar com problemas, mas ele mesmo vai tentar resolver. E eu creio que Salomão estava com dificuldades. Ele ia reinar um reino. E ele disse: eu preciso de sabedoria para reinar. Da mesma forma somos nós, homens. Vamos pedir sabedoria para vivermos cada dia com as nossas esposas. E mesmo assim não vai ser fácil. Sei vocês. Assim, o meu caso, né?
Bom, eu vou caminhando para o final, mas lembrando que em 1 Reis 3,14, Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Sabe, irmãos, Salomão começou muito bem. Salomão soube conversar com o Senhor, soube pedir a sabedoria, mas não terminou muito bem. Sabe, irmãos, tem o pastor Scott e pastora Sherry, que eles eram lá da igreja e voltaram para os Estados Unidos. Eles sempre diziam assim: é mais importante terminar bem do que começar bem. Eles sempre falam isso. Em Eclesiastes 7:8, na parte A, ela fala: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas, muitas delas estrangeiras, que acabaram levando ele a adorar outros deuses. Irmãos, eram outros tempos. Uma mulher já é difícil, imagine 700. Não é fácil, não. Mas veja o que aconteceu. Em 1 Reis 11, de 9 a 10, registra: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Irmãos, nós lemos, inclusive tem em 1 Reis 3,14, ele fala do sonho que Salomão teve sobre esse pedido. Mas o que mais me chama a atenção nessa parte é o seguinte: ele fala assim: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Ele esqueceu dessa parte. Lá em Provérbios 4 ele fala mais uma vez isso, e em Provérbios 2 também. Mas ele esqueceu. Como é que ele pôde esquecer dessa principal parte? E aí eu coloco para mim. Às vezes nós achamos que está tudo bem, e aí começamos a caminhar, correr, pedalar, ir. E sabemos, agora eu sei como fazer, eu vou fazer, que agora eu já sei como fazer. E aí de repente nós esquecemos que o Senhor falou: vamos preparar o ambiente, vamos orar, vamos ouvir do Senhor, porque você pode até aprender a fazer, mas aquilo que você plantar
você vai colher. Semear é voluntário, mas se você semeou, você vai colher. E o que você colheu? O que você tem colhido? Salomão foi muito sábio. Muito sábio. Porém, lá em Apocalipse, ele nem é citado. Apocalipse 22, 16. Todo mundo sabe. Falou em sabedoria, Salomão. Mas quem é citado em Apocalipse 22, 16? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Amém? De nada vale sabedoria sem o conhecimento. De nada vale tanta sabedoria, saber, aprender a fazer, mas não terminar bem. Sabe o que acontece? Às vezes nós nos acostumamos a vir no culto todo domingo e achamos que só já é suficiente. Para a sua salvação é suficiente. Para a sua salvação é suficiente. Perdão, esqueci o nome do irmão, mas o irmão ali tem um testemunho lindo. O irmão Ricardo. Ele quis falar do milagre que o Senhor fez. Coisa linda, irmão. Que maravilhoso é o Senhor vir agradecer ao Senhor pelo que Ele continua fazendo. E agora o Senhor adquiriu sabedoria e conhecimento sobre isso. E as pessoas vão parar para ouvir o que o Senhor tem para falar, o que o Senhor fez através do Senhor. Que lindo. Vocês têm algo a compartilhar? Tem. Não digam que não tem. Vocês têm sim. Vocês têm vencido batalhas a cada dia. Vocês têm, desde um pedido de oração que vocês fizeram, é algo que vocês podem compartilhar. É algo que vocês podem, com sabedoria e conhecimento do que vocês passaram, passar a outras pessoas. Ah, mas o mundo não quer ouvir. E aí você é obrigado a ouvir o que o mundo tem para dar a você. Parou. Chegou o tempo em que nós, aqueles que estarão posicionados no Senhor, vão sofrer, sim, perseguições, mas nós vamos sair dando a glória a Deus, agradecendo a Ele por tudo que passamos e para onde estamos indo, na certeza que o Senhor continua fazendo, o Senhor continua nos dando autoridade sobre muitas coisas, e o entendimento, que é o mais importante. Então, irmãos, é isso que eu tinha para passar para vocês. Que vocês tenham, sim, a sabedoria de Salomão, mas que vocês tenham o coração de Davi, para lembrar de tudo que o Senhor já prometeu a vocês, para se arrepender, para pedir perdão e para contar dos feitos que o Senhor já fez na vida de vocês. Não são poucos. Até os mais jovens, tenho certeza que o Senhor já fez e tem falado. Os nossos pequenos lá na nossa igreja, nós temos os pastores de criança. E é lindo o que o Senhor tem feito. Esses dias eu estava na parte da mídia, irmão. Aí estava lá e de repente chega meu filho, com os olhos cheios de lágrimas. Papai. Eu falei assim: oi, filho, o que foi que aconteceu? Eu não sei, papai. Tem um negócio diferente aqui dentro.
estou sentindo algo diferente. Eu não sei se eu quero chorar, eu não sei o que eu quero fazer. Escute a voz do Senhor, meu filho. Esse é o Espírito Santo bradando dentro de você. E você vai ser exemplo para essa nação. Amém. Quero agradecer a paciência de vocês. E dizer que ontem, quando nós chegamos, estávamos vendo as pessoas aqui organizando a igreja. Nós sabemos que o início é difícil. O início é poucas pessoas para muitas coisas que tem que ser feitas. Mas se o Senhor colocou para que você seja o evangelista dessa igreja, você seja o evangelista dessa igreja. Se o Senhor pediu para você varrer a igreja, varra a igreja. Nós às vezes queremos ser aquele que vai levar a palavra ou que vai levar o louvor. Mas tão quanto importante é aqueles joelhos dobrados ao chão em oração, cobrindo cada um aqui, fazendo com que mova céus e terra, como o milagre do irmão Ricardo. Vocês fazem parte de um corpo só. Continue, continue, continue. Não aprendam a fazer sem o Senhor. Aprendam a fazer com o Senhor. Que as dificuldades, as lutas vão vir, mas vocês vão estar certos, vão ter a certeza que vão terminar bem. Eu sei quantas dificuldades vocês já devem ter passado e quantas vocês têm passado ainda, mas minha palavra hoje é: continue. Tenham sabedoria para passar por todas essas coisas e tenham o entendimento necessário para permanecer. Amém? Obrigado. Vou orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso, Pai, de compartilhar a Tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor já fez aqui nesta igreja, Senhor. Obrigado por cada irmão que o Senhor já levantou para aqui estar. Que o Senhor faça, Senhor, nos lembrarmos das Tuas promessas, desde coisas a pessoas. Que o Senhor traga essa semana, Pai, pessoas para que possamos cuidar, ligar e contar dos grandes feitos que o Senhor já fez. Que o Senhor nos dê sabedoria para falar e entendimento necessário para levar pessoas ao Teu reino. Que seja o Teu reino, sim, Pai, engrandecido em todo o tempo. Que o tempo do Senhor seja melhor do que qualquer coisa. Que o tempo que o Senhor tem para essa igreja, Pai, é de aprendizado, mas é de crescimento. Que assim o Senhor ajude aqueles que têm liderado, Pai. Que o Senhor ajude os pastores. Que o Senhor ajude aqueles que têm se prostrado de joelho. Para aqueles que têm orado. Para aqueles que têm ficado na salinha das crianças. Para aqueles que têm feito a Tua vontade. Mas que o Senhor chame cada um exatamente para o local onde o Senhor os chamar. E eles se sintam felizes onde o Senhor os colocou. E satisfeitos sabendo que a obra do Senhor está sendo feita. Porque, Senhor, nada melhor
do que começar bem é terminar bem. Obrigado, Senhor Jesus. Te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Teu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver teu amor. O teu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos ter mais, caminhar na sabedoria de Salomão do que na humildade de Jesus. A humildade de Jesus é o que nos leva a estar mais perto de Deus. E por tudo que o Senhor liberou, foi falado, desde o momento do testemunho do irmão Ricardo, eu vejo que Deus está nos chamando para um compromisso maior na presença dEle. Um compromisso maior como cristãos, um compromisso maior como servos do Senhor, porque nós fomos resgatados por um objetivo: sermos resposta para um povo que sofre. Mas às vezes você pode estar dizendo: pastor, você não sabe como eu estou hoje todo quebrado, eu estou hoje cansado, e eu quero convidar a mim e a você para nos entregarmos na presença dEle, para que a força de Deus venha nos restaurar, para que a força de Deus venha nos levantar. Porque, queridos, neste mundo tenebroso, nós não temos esperança. As notícias, elas não são boas. A cada dia, quando você vai ver os noticiários, nós temos más notícias. E a palavra diz que Cristo em nós é esperança da glória. Mas como pode haver esperança para mim
Como pode haver esperança para o outro se às vezes eu não acho nem para mim? Às vezes eu estou totalmente desligado, desligada. Mas eu quero dizer que mesmo como você está, achando que é improvável, achando que você não pode fazer, Deus, Ele escolheu você. Ele escolheu a mim e a você para fazer algo poderoso. Eu fui chamado pelo Senhor, eu tinha 12 anos. E as promessas de Deus tiveram tempo para se cumprir em minha vida. E a disponibilidade, a obediência é que gera o cumprimento do que Deus tem para fazer. Eu quero mais uma vez orar por vocês. Se você está com algo que prende seu coração ainda, eu queria que você liberasse seu coração no Senhor nesse momento. Eu queria que você abrisse seu coração para o Senhor. Fale com Ele nesse momento. Se tem algo que tem travado a sua vida, se tem algo que tem impedido você, se tem algo que tem travado os teus lábios, se é algo que te preocupa demais e não te permite fluir em Deus, se é um problema familiar, financeiro, seja qual for o teu problema hoje, leva ele para Jesus nesse momento. Coloca as tuas preocupações diante de Jesus agora. Coloca diante dele nesse momento as tuas preocupações, as tuas dores, as tuas angústias. Deus tem uma porção para hoje. Deus tem uma porção para agora, para liberar sobre você. Então fale com teu Pai. Fale com teu Pai. Fale com o seu Pai. Me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor. Abre teu coração para Ele. Diz: papai, o Senhor sabe aonde que eu preciso de socorro. Se é sobre um filho, uma filha, um amigo, o esposo, a esposa, seus pais, não sei. Mas Deus é Deus de socorro. E eu sinto nesta noite que Ele quer liberar socorro agora. Deus quer dar respostas agora. Você que está aqui, você que está acompanhando de casa, Deus quer te dar resposta agora. Ele falará ao teu coração. Agora você está disposta a obedecer, às vezes recuar para poder avançar, ou avançar mesmo não tendo a ousadia que você precisa, mas o Espírito Santo te dá ousadia, o Espírito Santo te dá força. Ele te dará sabedoria para empreender, Ele te dará sabedoria para fazer novas coisas. Pegue essa ousadia no Espírito Santo, porque a palavra fala que Ele não nos chamou para termos medo, mas sim para ter ousadia. Oh,